Até agora, nenhuma imagem mostrou os tornados de Santa Catarina, mas as marcas da destruição levaram o Centro de Meteorologia do Estado a afirmar que o fenômeno atingiu 3 cidades no início da semana. Os ventos variavam de 120 a 180 quilômetros por hora. O tornado é uma tempestade em forma de redemoinho. A força dele é capaz de sugar o que está na terra e arremessar para o alto. Já um vendaval não faz movimento de rotação, ele segue em linha reta. Para confirmar a passagem dos tornados, os meteorologistas levaram em consideração imagens como esta. A cobertura de ferro deste ginásio ficou retorcida, efeito do movimento circular do vento. Outras pistas também ajudaram na conclusão. Árvores que tiveram o tronco cortados, carros que foram virados com as rodas para cima e relato de pessoas que foram arremessadas a alguma distância. Baseado nos relatos, o INPE confirmou hoje que tornados atingiram a região. Para os pesquisadores, o sul do Brasil é vulnerável a esse tipo de fenômeno por ser uma área onde ocorre o encontro de massas de ar com temperaturas diferentes. Os meteorologistas fizeram a previsão de uma tempestade severa, com ventos fortes em Santa Catarina, com 72 horas de antecedência. Alertas foram emitidos, mas hoje no país não existe uma tecnologia adequada para prever a formação de tornados. Os radares meteorológicos são a ferramenta básica para se fazer essa previsão de tempestade severa. A meteorologia, efetivamente, ela precisa de um investimento para fazer frente a todas essas desastres, aumento de desastres naturais, tempestades secas que vêm ocorrendo. As mais devastadoras forças da natureza, os tornados. Os ventos fortíssimos arrastaram pessoas que contam agora em detalhes como é a sensação de voar e de ver tudo nos ares. Quem enfrentou a fúria da natureza não esquece. Fazia grete, assim, um barulhão, só gente gritando, berando. Era raio, que não acabava mais, né? As vacas do vizinho vinham pro ar, assim. A nuvem preta vinha vindo por cima, mas ela parecia que estava girando, assim. Subia tudo para cima, foi num segundo, não tinha mais nada, ninguém mais viu nada. Eram 9 horas da noite da última segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, quando um poderoso tornado varreu o interior do município de Guaraciaba, no oeste de Santa Catarina. Por onde ele passou, nada ficou de pé. Esse era o quarto do meu piá, né, o Douglas, né? Esse ali era o nosso quarto. Ele já era mais grande. Esse ali era o quarto de visita, né? Essa ali era a sala, uma parte, né? O resto era a cozinha, né? Assim era a casa da família Ludwig antes da passagem do tornado. O vento arrancou a casa, com tudo que havia dentro, inclusive Dona Melita, seu Vicente e o filho Douglas, que foram parar a mais de 50 metros de distância. Eu estava tudo ali e depois disso não sei como que nós fomos parar lá para baixo. Com certeza nós fomos voando lá porque caminhar é impossível. Na escuridão e atordoados, perderam a noção de onde estavam. Nós estava tudo caído meio perto lá. Assim. Eu sei que eu me arrastava assim, mas eu achei certo que eu estava dentro de casa, né? A velocidade do vento, passando de 100 km por hora, já são capazes de derrubar uma pessoa. Velocidades acima disso, que é o que acontece, por exemplo, no caso de um tornado, são capazes de gerar danos significativos. Em Santa Catarina, ninguém registrou em imagens a passagem dos tornados. Mas o especialista mostra neste vídeo como a força dos ventos pode destruir uma casa. Nós temos aqui um exemplo de um tornado se aproximando de uma casa e nós podemos observar o que acontece com um telhado. Antes mesmo da casa ter sido atingida diretamente pelo tornado, a casa já voa. E depois o tornado atinge a casa e a destrói completamente. Aqui tinha uma janela, a mãe veio, abriu a cortina. Ela disse, gente, o que é isso? Vamos morrer todos, ela disse. Passou a mão na cabeça, assim, nos cabelos, se fomos tudo. Logo depois, o redemoinho de vento sugou a casa. César foi arremessado dentro do açude. Eu ia caindo ali no meio pensando nos outros. No pai, a mãe e nos meus irmãos. O que você pensava na hora? Eu pensava na hora, será que tem mais alguém de vivo fora eu? César ainda custa acreditar no que o tornado foi capaz de fazer. A geladeira ficava aqui, nesse local aqui. Onde ela foi jogada pelo vento, atravessou aquela açude a mais de 100 metros de distância. O vento levou como fosse uma pena ela no ar. Sumiu.
Seu Alcides, 68 anos, sobreviveu para contar uma história incrível. Na hora que o tornado veio, deu uma retrocida à casa e eu desapareci de lá. Eu achava que eu tinha vindo parar no porão. Na verdade, seu Alcides foi carregado no olho do tornado morro acima, sobre as árvores, até cair a uma distância de 70 metros. Isso aqui era a casa nossa lá embaixo. Veio parar aqui? Aqui. Junto com o senhor? Junto comigo, junto com a minha mulher. Em situações onde há condições favoráveis a tempestades intensas, as pessoas devem se manter alertas e na aproximação de uma tempestade escura e que com aparência ameaçadora, buscar abrigo no cômodo mais interno da sua casa, de preferência se houver um porão, é o melhor lugar para se proteger, ou dentro de um banheiro, que devido ao sistema de encanamento faz com que o banheiro tenha uma estrutura reforçada e capaz de resistir a ventos mais intensos. Não é dia de morrer, mas pode andar 100 metros voando pelo ar, cai para baixo não morre. Graças a Deus que terminou a vida, eu tenho a vida nova agora. Neste domingo, o sol voltou a brilhar em Santa Catarina, mas a principal rodovia federal do estado, a BR-101, está parcialmente interditada. Quilômetros e quilômetros e quilômetros de congestionamento na BR-101. A fila gigante começou ontem e ainda não teve fim. O rio transbordou e a rodovia está debaixo d'água no trecho entre os municípios de Araranguá e Maracajá. O trânsito só foi liberado pela manhã para ônibus e caminhões. Carros pequenos que vão em direção ao sul têm que pegar um desvio na cidade de Içara. Quem vem do norte precisa desviar por Ermo. Hoje parou de chover na maioria dos municípios de Santa Catarina. As águas do rio Araranguá começaram a baixar, mas algumas casas às margens da BR ainda estão alagadas. De cima, flagramos uma cena impressionante. Para conseguir sair de casa, este homem improvisa um barco com a carcaça de um pequeno freezer. Garrafas PET são usadas como boia e uma vassoura serve de remo. A chuva forte dos últimos dias atingiu 7 municípios da região sul de Santa Catarina. Quase 1.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas. A maioria está em abrigos improvisados no município de Araranguá. Na região oeste do estado, o domingo foi de muito trabalho para os moradores das cidades varridas pelos tornados no começo desta semana. Homens do exército encontraram um cenário de guerra. Da igreja da cidade sobrou de pé apenas a cruz. Dezenas de pessoas chegaram hoje para ajudar os moradores de Guaraciaba, o município mais atingido pelos tornados. O empresário Evandro não veio sozinho. Trouxe 12 funcionários da fábrica dele, máquinas retroescavadeiras e até caminhões. Convidamos toda a equipe da firma e estamos aí ajudando para dar um ambiente um pouco melhor para o pessoal, né? São gestos como estes que trazem um pouco de alento para quem viveu momentos de tanto terror. Não vou desanimar, eu enfrentei até agora, eu vou continuar a vida.